Tendências pedagógicas, Jean Piaget e Vygotsky e qual a relação entre eles? Você já deve ter se perguntado várias vezes onde que Piaget e Vygotsky entram nas tendências pedagógicas. E essa dúvida é muito mais comum que você imagina. Agora eu vou te contar um segredo. Saber o lugar de Piaget e Vygotsky e qual a relação existente entre eles e as tendências pedagógicas vai fazer com que você gabarite muitas questões de nível difícil e de difícil compreensão. Então vamos lá? Vem comigo que eu quero apresentar para você algumas ideias muito importantes sobre as tendências pedagógicas, sobre Jean Piaget e Levi Vygotsky. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que a educação brasileira, da forma como conhecemos hoje, ofertada em escolas, só teve início no Brasil em 1549, com a chegada dos primeiros jesuítas. De acordo com o professor Demerval Saviani, o primeiro período da educação brasileira se desenvolveu de 1549 a 1759. E ele começa justamente quando chegam ao Brasil os primeiros jesuítas. Portanto, se qualquer questão de prova perguntar a você como a educação brasileira teve início, qual educação era ofertada no Brasil no início, você já vai se lembrar. A educação ofertada no Brasil no início do processo de escolarização era uma educação ligada às tradições da Igreja Católica. Portanto, era uma educação tradicional e religiosa. Seus principais representantes foram os jesuítas. Nós podemos citar o padre Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta e algumas outras ordens religiosas que chegaram ao Brasil neste momento, assim como o próprio Ratio Studiorum, que foi um manual adotado pela Igreja Católica para organizar as suas escolas no mundo inteiro. A partir de 1759, tem início no Brasil o segundo período, tá? Aqui, ó, a partir de 1759, nós vamos observar o início do segundo período da educação brasileira. E este segundo período vai até 1932. Durante o segundo período, algo muito importante aconteceu. O Marquês de Pombal expulsou a ordem religiosa jesuíta de todas as colônias portuguesas, inclusive do Brasil. Quando ele a expulsou, ele acabou promovendo um rompimento com a educação que já vinha sendo, de certa forma, consolidada no território brasileiro. Observem que, a partir de agora, a coroa portuguesa vai passar a organizar a educação e ela vai ser influenciada por diversos movimentos: o ecletismo, o positivismo e o liberalismo. Aqui nós teremos, inclusive, as ideias de Herbart, que vai defender um método científico para a escola tradicional. Então, um grande representante da escola tradicional neste segundo período foi Herbart. Nós temos outros e eu vou falar sobre vários deles na minha aula de tendências pedagógicas. Chegamos agora ao terceiro período. O terceiro período tem início em 1932 e vai até o ano de 1969. O fato gerador que dá início ao terceiro período é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse manifesto, assinado por diversos representantes da sociedade, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, foi muito importante para esse momento histórico. Eles queriam mudanças na educação brasileira e propunham uma educação laica, que não fosse ofertada pela igreja, mas sim pelo Estado, pelo governo, uma educação gratuita, de qualidade e obrigatória. E o que isso significa? As ideias desses autores vão de encontro a uma educação que passa a ser dever do Estado. Estamos diante de vários autores. Este momento é um momento muito rico, porque se a pedagogia está mudando no Brasil, do outro lado, a psicologia moderna começa a dar as suas contribuições para a educação. E é aqui que as ideias do psicólogo Jean Piaget começam então a ser divulgadas e analisadas no campo educacional. Então, Piaget começa a formular as suas teorias sobre como a criança aprende e, a partir de agora, estas ideias passam a fazer parte do cenário educacional mundial. É aqui, gente, que Jean Piaget entra.
Ele não criou nenhuma tendência pedagógica, mas suas ideias psicológicas influenciaram a forma como se compreende o processo de ensino e aprendizagem. Chegamos agora ao quarto período. Estamos aqui. O quarto período, de acordo com o professor Demerval Saviani, vai de 1969 a 2001. Aqui, Saviani encerra a pesquisa para a publicação do livro. E é por isso que a gente vê aqui um encerramento em 2001. O que acontece neste quarto período é que os militares assumirão o poder no Brasil. Em 1964, o regime militar assume o poder no Brasil. Ao assumir o governo, o regime militar vai implementar um novo modelo de educação que nada tem a ver com aquelas ideias dos pioneiros da educação nova. Os militares, então, voltam os objetivos da educação brasileira para a formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, adotando uma educação claramente tecnicista, tendo como principal base as ideias da psicologia comportamental, psicologia behaviorista. Estamos dizendo que, a partir de agora, a base psicológica que passa a fundamentar as práticas educacionais é a base behaviorista. Estamos agora diante da influência das ideias de Skinner. Muito bem. Gente, concomitantemente a tudo isso, já desde as décadas de 50 e 60, Paulo Freire já vinha divulgando suas ideias de uma pedagogia libertadora. Paulo Freire divulgava os ideais marxistas na educação e falava de uma educação que levasse o indivíduo não apenas a ler ler livros, mas também a ler o mundo de forma crítica, de forma transformadora. Observem que, nesse contexto, nós também vamos observar aqui as ideias de Paulo Freire. Além das ideias de Paulo Freire, as ideias de Celestin Freinet, que morreu na década de 60 e deixou um legado incrível para a educação, ao defender que o aluno deve se autodirigir, deve se autogovernar. As ideias de Celestin Freinet serão muito importantes e, no Brasil, influenciarão a pedagogia libertária, que tem como um de seus principais representantes Freinet. E agora chegamos no finalzinho deste vídeo para mostrar para vocês quando as ideias de Vygotsky começam a surgir no Brasil. A partir da década de 80, nós vamos observar o surgimento das pedagogias críticas, mas elas não eram apenas pedagogias críticas, elas também buscavam alinhar uma estratégia em que fosse possível o desenvolvimento, a transformação social, através do conhecimento dos conteúdos escolares. Estamos diante da pedagogia crítica social dos conteúdos e da pedagogia histórico-crítica, que também busca o trabalho com os conteúdos, formulada pelo professor Demerval Saviani. E Saviani, ao analisar a sua pedagogia crítica, a sua pedagogia histórico-crítica, ele buscou estudar um autor da psicologia que também tivesse como fundamentação as ideias de Karl Marx. Então, aqui nós estamos diante da pedagogia crítica social dos conteúdos e da pedagogia histórico-crítica, que também faz uma análise dos conteúdos. Esta última, proposta por Saviani, busca fundamentar os seus estudos não apenas em uma teoria pedagógica ligada às ideias do materialismo histórico dialético de Karl Marx, mas também a uma psicologia que fosse fundamentada neste mesmo autor, uma psicologia também fundamentada em Karl Marx. Saviani, então, vai, a partir de agora, trazer dentro da sua pedagogia as ideias de Vygotsky, e é a partir da década de 80 que as ideias de Vygotsky começam a ser divulgadas no Brasil. Notem que Piaget e Vygotsky não criaram nenhuma tendência pedagógica. Os dois não criaram tendências, mas os dois influenciaram as concepções pedagógicas ao apresentar análises de como cada pessoa aprende. Ao formularem suas teorias da aprendizagem, estes dois autores deram grandes contribuições para as concepções do processo de ensino e aprendizagem, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui, nós estamos diante de três tendências ou três concepções pedagógicas que se desenvolveram em torno das ideias de Karl Marx.
Portanto, todas estas correntes são consideradas marxistas. Por outro lado, nós aqui temos ideias ligadas não ao pensamento marxista, mas sim ao pensamento do liberalismo. O liberalismo que pregou a liberdade de interesses individuais, o livre comércio, as ideias do capitalismo. Estas primeiras tendências pedagógicas que se desenvolveram no Brasil foram tendências pedagógicas claramente ligadas às ideias, aos ideais liberais, aos ideais do liberalismo. Muito bem. Se você quiser saber mais sobre as principais diferenças entre Jean Piaget que está aqui, Jean Piaget e Levi Vygotsky, e quiser conhecer o que os dois autores possuem de mais relevante para as questões de prova, eu convido você a assistir um vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu explico de forma muito didática as principais diferenças entre estes autores. Espero tê-los ajudado com este vídeo e nos encontramos em breve, ou aqui no meu canal, Professora Carla Oliveira, Gabaritei Pedagogia, ou lá no Instagram, Professora Carla Oliveira.